Boa noite, mais uma live aqui na Clínica Recanto Psi. Hoje nós estamos com uma mudança e uma alteração não só de horário, como também em relação ao tema da nossa live, tá bom? Então assim, hoje o tema vai ser SOS Petrópolis, tá bom, gente? Nós mudamos o tema da live de hoje exatamente em função do que aconteceu. Então eu convidei uma pessoa que ela está lá em Petrópolis, ela é psicóloga e ela está atuando junto a essa área de como ajudar essas pessoas, essas famílias. E eu acredito que você que está nesse momento nos assistindo também vai poder enviar comentários, enviar suas dúvidas para essa profissional que se dispôs. Por esse motivo também que nós mudamos o horário da nossa live aqui, que são sempre às 20 horas. Então hoje, por exceção, está sendo às 19h30. Eu vou colocar aqui quais são os locais de apoio que está tendo nesse momento para você poder doar, seja em relação a um Pix, obviamente com locais sérios, como também de você levar mantimentos para esses lugares e também saber grupo de apoio de psicólogos e profissionais de saúde mental que estão dispostos a contribuir com essas pessoas, tá bom? Aqui ela é psicóloga, tá, gente? Ela tem um instituto Foco e Bem-Estar e ela vai estar falando aqui conosco do projeto, desse projeto também de voluntários, tá? Ela já pediu aqui para entrar na nossa live, então enquanto isso, eu peço para que vocês coloquem coraçõezinhos para as pessoas saberem e notificarem o Instagram que nós estamos ao vivo nesse momento. E se vocês quiserem fazer algumas perguntas, vocês podem também. Aqui tem um balãozinho que é uma caixa de perguntas, onde você vai enviar essa pergunta. Eu vou abrir aqui e vai estar disponível para ela. Quem não me conhece, eu sou Ediane Machado, eu sou psicóloga responsável aqui da Clínica Recanto Psi. E mais uma vez eu reforço, o tema da live de hoje sobre enfermagem e saúde mental foi cancelada em função, infelizmente, do ocorrido aqui na região serrana do Rio de Janeiro, tá bom? Eu vou convidar aqui a Ana Clara para poder conversar conosco. Ela vai se apresentar e poder colocar aí mais à frente tudo que ela está percebendo e acontecendo lá e até mesmo essa questão de voluntários, o que fazer, como fazer, tá bom? Então, eu espero que vocês recebam ela aqui com. Boa noite, Kelly. Boa noite a todos os colegas que estão presentes, psicólogos aqui também. Tá? Deixa eu. Aqui, tá. Boa noite, tudo bem? Olá! Hoje, infelizmente, a nossa live não é como eu gostaria, como as dos demais anos anteriores que a gente já realizou, falando sobre essa questão de saúde mental. A gente vai estar falando, mas infelizmente em função de um acontecimento, né? Eu te agradeço a participação, você ter aceitado, porque antes dela falar, gente, eu só vou pontuar aqui para vocês. Eu convidei, né, ela porque ela tem um projeto que ela está desenvolvendo, tá, em relação a atendimentos. Ela mora lá, né, no caso em Petrópolis, então assim, ela está acompanhando. E eu gostaria muito de ajudar e não sabia como. Então, às vezes, a gente quer ser solidário e não sabe de que maneira. Então, eu pensei, por que não fazer uma live, cancelar a que tinha e a gente construir uma outra para poder. Eu até separei aqui depois que eu vou falar todos os lugares e locais e formas que vocês podem ter de ajudar, que foi a maneira que eu encontrei de fazer a minha parte mesmo que é a distância. Então, eu queria que você se apresentasse para as pessoas que não te conhecem, para que a gente possa conversar sobre essa situação que infelizmente está acontecendo aí. Ediane, muito obrigada pelo convite. Me sinto honrada, prestigiada por você, principalmente nesse momento, né? Então, quero agradecer muito aí o seu convite para poder falar um pouco sobre essa situação, não no sentido de alarmar, mas no sentido de informar, né? Para que as pessoas entendam como agir, entendam como podem ajudar. E isso é muito importante, uma força grande da solidariedade. Então, muitíssimo obrigada por você ter me convidado. Fico feliz. Boa noite para vocês, meus queridos amigos que já estão passando aí. É tão bom me sentir acolhida por vocês estarem aqui hoje
Então, muito obrigada, viu? Hoje é um dia, assim, bastante diferenciado que a gente está vivendo, né? Por ser terça-feira, 7 dias após a tragédia que acometeu aqui a região serrana de Petrópolis. Então, é um momento bastante difícil, impactante, muito emocionante também. Isso me fez pensar em adiar essa live que já estava marcada aí do meio da semana para cá, mas também tem um chamado dentro de mim que diz que eu também preciso ficar forte. Não que eu não possa chorar na frente de vocês, posso. E se tiver que chorar, vou chorar, estou emocionada, né? Não que eu não possa sentir tudo que está acontecendo aqui. Beijo, Marcel. Você que é uma pessoa incrível, viu? Você sabe que eu tenho você no meu coração. Verônica também. Então, assim, poder falar sobre essa situação hoje, terça-feira, 7 dias depois de tudo que aconteceu, eu transformei isso, na verdade, numa alavanca propulsora para me dar mais força, né? Para fazer mais a minha parte, para ver onde mais eu posso fazer a minha parte e dar a oportunidade de vocês, seus convidados, outros seguidores também, poderem entender o que é que a psicologia pode fazer nesse momento tão difícil dos desastres. Então, acho que uma live informativa vai ser muito interessante, né? Nós precisamos saber, a população precisa saber como agir. Inclusive, Ana Clara, aqui a Verônica, as meninas que estão aqui, tem psicólogos aqui, eu até coloquei, né, como a mudança, as pessoas, a gente sempre avisa um dia antes do tema da live, mas as pessoas já sabem que é às 20 horas, então eu acredito que daqui a pouquinho as pessoas vão começar a entrar aqui, por conta, em função mesmo do horário, mas a live vai ficar gravada, que é o mais importante, depois a gente vai compartilhar isso que a gente vai colocar aqui. As meninas também, elas têm um projeto, tá? A Verônica, junto com a Nina, de psicólogas também, que estão se voluntariando. Eu até comentei que eu ia falar com você, para depois, de repente, até colocar vocês, né, em contato, porque eu creio que quanto mais profissionais, mais colegas estarem unidos, mais pessoas atendendo nesse momento quem realmente precisa e que precisa ser acolhida, que é a nossa função da psicologia, é o acolher, porque Sim. as imagens são muito fortes, né? Eu comecei a assistir, sou muito sincera, tá, gente? Eu comecei a assistir no YouTube, parei, porque eu falei, não, é algo, né, devastador, né? Então, eu queria saber como é que, para você que está aí, né, como é que está sendo essa situação de acolher essas pessoas, como que as famílias, enfim, né, a questão mesmo, né, do todo, né, o que que você tem, assim, para colocar para a gente? Assim, Ediane, no momento que começou a chover na cidade de Petrópolis, eu estava atendendo online uma paciente que mora numa outra cidade da região serrana, Teresópolis, né? E aí eu estava atendendo pela videochamada no WhatsApp, porque o Zoom dela não entrava. Normalmente eu faço o atendimento online pelo Zoom com essa pessoa, porque ela prefere. E oi, Paulo, Romildo, Betina, sejam bem-vindos. E aí o meu filho mais novo começou a mandar mensagens assim: mãe, me socorre, mãe, você está atendendo? Aquilo começou a me chamar um pouco a atenção, né? Mas normalmente ele fala mesmo, ele manda mensagens para mim o tempo inteiro, ele é muito ligado a nós. Mas como eu sabia que ele estava numa outra área de Petrópolis fazendo aula de basquete, eu prestei atenção naquilo e ele continuou me chamando. E aí ele fez uma ligação e aí aquilo já me chamou a atenção. Eu pedi licença à minha paciente, porque eu já tinha percebido que a chuva começava a cair, de forma a fazer uma cortina branca na minha janela. E muitas horas, sabe, eu estava atendendo e aqui atrás no meu ouvido tinha o barulho da chuva. Com uma força gigantesca. Aí eu pedi licença a essa pessoa, expliquei a ela,
Falei, olha, tá chovendo muito aqui. Meu filho menor de idade não está aqui por perto e ele tá me mandando mensagem. Eu preciso saber o que aconteceu, senão eu não vou conseguir te atender mais. Porque aí eu fiquei nervosa. Oi, Margot. E aí desliguei. Ele já tinha mandado um vídeo para mim da região onde ele estava, onde a água estava chegando já na calçada. Mas a água que descia da rua mesmo, ainda não era enchente. E aí, quando eu liguei para ele, ele falou: mãe, você pode me socorrer? Mãe, me socorre. Olha o que está acontecendo. Aí eu entrei em contato com meu marido e pedi para ele ir buscar meu filho, porque ele não ia conseguir Uber. E ele aqui no centro da cidade já anda de Uber, ele é bem desenrolado, ele é descolado, sabe? E um tempo depois voltei, terminei de atender essa pessoa que eu estava atendendo, fiz o horário completo dela. Quando terminou o atendimento, que eu fui pegar mais água para eu continuar atendendo as outras pessoas, a minha secretária falou: doutora Ana, olha o que está acontecendo na cidade. A cidade encheu. Foi aí que eu tive consciência da quantidade de água que estava caindo nessa cidade, né? Aí eu comecei a ficar em alerta, comecei a ver se meu marido estava bem, se meu filho tinha chegado em casa. E o meu filho mais velho é estudante de medicina, ele é acadêmico, está aí no quinto período da medicina. Ele já estava numa prática clínica, numa aula prática, na verdade, no Hospital Municipal Dr. Nelson Saerp, aqui no Bing. E aí eu já mandei mensagem para ele para saber como ele estava. Ele falou: eu estou estudando. Eu falei: filho, está chovendo demais, está muito perigoso, uma chuva que não passa. A gente vai começando a entrar em alerta, sabe? E aí, assim, parece que a gente desenvolve um sistema rapidamente que é acionado para você começar a pensar em proteção. Como é que você vai fazer? Quem é que está em risco, né? E aí já fui procurar meu marido. Meu marido tinha deixado meu filho em casa e tinha saído para trabalhar. Ele é médico e é médico do trabalho. E aí, quando eu entrei em contato com ele, aí eu desmarquei a paciente seguinte já, expliquei a situação. Também era uma paciente que não estava aqui em Petrópolis. Expliquei a situação, ela entendeu, logicamente, né? Falei com meu marido falou: olha, a cidade está cheia, eu estou presa numa área aqui, que é uma área bem alta, eu fui para lá com medo de entrar água no meu carro. E aí ficamos aqui um tempo, eu e a minha secretária. Eu olhava pela janela, eu via, parecia que a rua da lateral estava cheia d'água também. Eu não tinha ainda uma visão ampla dali. Aí acabou a luz no prédio e eu falei: vamos embora, vamos descer desse prédio para ver o que está acontecendo na rua, ver se a gente sai daqui ou se a gente fica aqui até essa luz voltar, sei lá, né? Aí trancamos o consultório de si e realmente a água já tinha passado daquele balaústre da ponte em frente ao meu consultório, já estava pela metade. E aí a gente percebeu que assim, o caos estava instalado, mas ainda não tínhamos noção nenhuma da proporção do que tinha acontecido, né? Eu fiquei ali um pouco e aí eu disse para ela: vamos ver como está a rua de trás do consultório. E quando nós chegamos na rua atrás do consultório, tinha caído uma barreira grande perto da parede assim, do consultório. Eu atendo num shopping aqui, mas não teve avaria nenhuma. Eu falei: eu acho melhor a gente tentar ir para casa. Oi, Rodrigo, tudo bom? Suzana, Tereza, sejam bem-vindas. Bem-vindos, obrigada pela companhia de vocês aqui, Marivone. Bom, e aí eu falei: vamos, não vamos? E aí a chuva começou a diminuir um pouco. Nós então subimos por uma rua que não representaria perigo nenhum para nós e fomos a pé. Larguei meu carro aqui no estacionamento do shopping, fomos a pé
debaixo de bastante chuva, com guarda-chuva e tudo, muita água, já tinha caído barreira em volta, já tinha coberto alguns carros, né? Então a gente foi começando a ver a proporção daquilo. Quando eu cheguei no meu apartamento, que ela entrou lá e tudo, ela já tinha falado com a filha, com o pai, e aí já tinha sabido de vários acidentes na cidade. E aos poucos a água começou a subir, 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 tampou pontes, entrou em casas, e nós chegamos numa área que dava para observar insegurança. Meu marido, nessa hora, estava lá preso nesse local. Meu filho mais velho tinha entrado em contato comigo e tinha dito: mãe, deu muito ruim, tem muitas coisas acontecendo e nós vamos ficar aqui no hospital e os professores já disseram para nós colocarmos os coletes, jalecos, porque a situação está crítica, está complicado. Acho que eu não saio daqui antes de meia-noite, né? E eu falei, fica aí, porque aí você está protegido, né? Porque tem andares e tal. E foi assim que ele fez. E aí nós começamos a ver dessa região os carros completamente submersos, um carro em cima do outro, um carro trepado na árvore. Foi uma força d'água de 3 horas de chuva, mais ou menos, sabe? E de chuva torrencial. Eu tenho 53 anos, Ediane. Eu nunca ouvi falar de uma tragédia que tenha atingido com tal proporção o centro da cidade. Várias chuvas, por ser uma região serrana, né, já acometeram os morros, a periferia, porque a gente mora num vale. Então, nas montanhas, elas são mesmo mais atacadas no início dessa chuva, mas eram bairros isolados. Mas choveu tanto, que os rios dos bairros não comportaram e todos eles drenam para o centro da cidade. Então, alagou por completo o centro da cidade, né? Isso é algo que, assim, talvez eu tenha visto em filmes, na televisão, mas nunca perto de mim. É de extremo pavor o que nós vivemos, né? E aí as notícias começam a chegar e assim, falando das mídias, né? É bom e ruim ter um celular na mão, com internet, com acesso às mídias, porque as coisas que chegavam para a gente era algo assim de chocar a gente. Então foram horas de chuva e muitas horas de consequências da chuva, assim, muito intensas, que assustam muito todo mundo. Mas assustou muito a mim, que estava segura, numa casa que não entrou água, que não desmoronou, que não sofreu avaria nenhuma. Assustou muito a mim, que eu sabia exatamente onde minha família estava e que estava em proteção. E aí a minha família estendida também, né? Minha mãe, meus irmãos, e na casa da minha mãe costumava entrar água também, e ela é acamada, não pode sair correndo. Aí eu comecei a procurar saber, fui me lembrando de alguns pacientes meus que moram nas regiões afetadas e mandei mensagem para saber se estavam bem. A gente tenta fazer um percurso, né, que traga o mínimo de segurança para a gente nesse momento, mas foram assim momentos de muito terror antes da gente saber exatamente das maiores consequências. Então foi um momento difícil, nós vivemos momentos iniciais muito difíceis. Tenho falado, né, que são blocos de momentos muito difíceis, E sabe? uma coisa interessante, né, que é importante colocar até para as pessoas que estão nos assistindo e que já, né, ou que já passaram, ou que espero que não venham a passar,
mas é sempre buscar um local seguro e não sair desse lugar, né? É como você disse, né? Seu filho colocou, olha, mãe, eu devo sair daqui meia-noite, e se sair? Então, assim, não, tá seguro? Fica. Porque às vezes as pessoas, elas ficam nervosas ou entediadas em querendo ir para casa. Só que é aquela questão, como sair em tanta água? Como sair com tudo acontecendo? Então, assim, se você está seguro, fica seguro, e usar a tecnologia para isso, para entrar em contato com as pessoas, para saber como que essas pessoas estão, para assim poder ficar um pouco mais tranquilo e poder até mesmo dar um suporte e ajudar para as pessoas que estão ali, né? Sim. Essa é uma questão que eu penso assim, é preciso ter muita lucidez nessa hora, né? Muito autocontrole emocional nessa hora para conseguir lembrar de prestar atenção no que está acontecendo e sair correndo, se for o caso, se você estiver em risco, ou se você estiver num local que você veja que realmente seja mais seguro e muito seguro, que você faça isso. Acontece que na nossa região, oi Lu, ó, obrigada, recebo suas gotas de carinho todo dia, de muitas pessoas que estão passando aqui. Isso me fortalece, obrigada. O que acontece é que, como se trata de uma região serrana com muitos morros, né? E foi uma tromba d'água que caiu, ah, alguns lugares muito seguros foram ao chão. E isso traz uma sensação de fragilidade muito grande, porque, de repente, muitos lugares seguros caíram. Mas, na medida do possível, é muito importante que a pessoa, que a pessoa consiga identificar, parar, pensar e identificar aonde eu moro, fazer uma busca ativa rápida, né, desse local onde mora, para saber se está em segurança, se não está. Eu estava num prédio seguro, acabou a luz, né? Será que pode dar um curto? Será que não pode? Até que horas a bateria do meu celular vai aguentar? Não vai aguentar? Tudo isso eu comecei a questionar com a minha secretária, né? Começamos a ver se tinha algum lugar que não tinha água para a gente poder passar. Começamos a rastrear informações. Eu consegui ter internet. Muitas pessoas ficaram sem internet imediatamente, sem luz. Então, é uma coisa que assim você precisa parar para prestar atenção naquele momento que está acontecendo e usar o máximo possível a razão para conseguir achar uma estratégia que seja mais segura, né? Oi, Nil, tudo bem? Marcela. Então, assim, é uma situação muito delicada porque coloca a gente em xeque-mate, né? E aquela coisa do instinto de sobrevivência, às vezes faz a gente agir impulsivamente, né? E também tem um outro aspecto que eu acho que é muito importante a gente falar, que é o aspecto da negação, né? Você negar que você está numa situação de risco e permanecer ali, não querer sair. Não querer sair, logicamente, porque está com medo de perder seus pertences, porque fica pensando como que eu vou sair daqui com a minha família, como que eu vou fazer, eu vou para onde? Não, é melhor eu ficar aqui, eu estou seguro, né? Então, quem mora em regiões que representem um maior risco, é preciso entender bem esse funcionamento, mas ainda assim é complicado. A Verônica Rodrigues, que você conhece também, né? Ela está aqui falando, é preciso acionar nesse momento as funções executivas, que são as funções de análise racional, as funções do raciocínio, da estratégia, do pensamento mais racional, e também acionar a sua inteligência emocional, né? Algumas pessoas conseguiram realmente escapar
porque conseguiram na hora utilizar esses dois recursos. Mas numa situação de pânico como foi, é muito difícil, né? Mas é possível. É possível. E é possível alavancar essas funções cognitivas e a inteligência emocional em vários aspectos que representem risco, emergência ou desastre. A psicologia do desastre, da gestão do risco e do desastre, ela mostra muito a necessidade de as cidades, né, as pessoas trabalharem aí com a prevenção. E, infelizmente, a minha cidade e muitas cidades montanhosas, como a minha, não se preocuparam ainda com a questão da prevenção. E fica aqui meu apelo para todos aqueles políticos que, na época da política, esperam o nosso voto, né? Queremos o retorno. Nós queremos o retorno do cuidado conosco. E o cuidado começa com ações de prevenção. Mas como eu não quero entrar nesse assunto, esse não é o meu tema, foi só o meu recado, né? Então, da prevenção, a gente consegue se preparar para algumas ações emergenciais de risco ou de desastre. E, além disso, depois dessas ações da prevenção, da preparação, a gente pensa nas respostas. Quem pode nos ajudar imediatamente numa dessas situações? Risco, emergência ou desastre, né? Nas emergências, nós talvez consigamos contar com um apoio maior da Defesa Civil, com um apoio maior do Corpo de Bombeiros, da sociedade de modo geral. Por quê? Porque é uma situação um pouco menor ou bem menor, dependendo da proporção do desastre natural. E aí você tem um contingente de profissionais que irão ajudar você naquela situação emergencial. Já a situação de desastre envolveria um contingente de pessoas capacitadas para ajudar muito maior. Por isso a prevenção é fundamental, né? Porque quando você faz a prevenção, você aventa possibilidades e se equipa para lidar com aquela situação. Seja buscando conhecimento a respeito ou infraestrutura para aquilo, né? A Verônica está falando aqui que as ações de prevenção do Dom Pedro II já falava sobre isso com seu olhar analítico. A gente precisa estar à frente disso, né? E essa psicologia da gestão do risco, emergência e desastre também, ela é nova, ela data de mais ou menos 2015 para cá. Olha como isso é recente. Né? E agora já tem cursos, inclusive eu vou fazer o curso, ou seja, agora já tem pós-graduações na área. Eu, inclusive, vou buscar uma pós-graduação entendendo tudo isso que aconteceu conosco, né? Para que eu possa me cuidar melhor e também ajudar outras pessoas. Então, acho que é um pouco por aí, sabe, Ediane? Uhum. Nesse momento agora, né, que hoje faz uma semana, como que está a cidade nesse momento agora? Porque, assim, eu percebi, pelo que eu andei lendo, que eles estão pedindo para as pessoas não irem, né? É, os voluntários, né? Tanto que até tem um cadastro, né, para as pessoas que queiram serem voluntários, gente, tem um cadastro, tá? Eu até coloquei aqui, ó, Prefeitura Defesa Civil de Municipal. Petrópolis, que está disponibilizando um formulário para as pessoas que queiram atuar lá, tá bom? Então, tem um link na internet para poder colocar. E a Coordenadoria também de Bem-Estar Animal, a COBEA,
da Prefeitura também de Petrópolis está também cadastrando voluntários para o acolhimento dos animais resgatados pelas equipes da Prefeitura, além de médicos veterinários que queiram dar suporte nessa ação. Então, tem um telefone aqui para contato, tá? Que é o DD 24, que é o 992040647. Então, as pessoas que estão interessadas, gente, eu vou colocar depois aqui nos comentários esse telefone, tá? Então, assim, e esses locais, então, para poder ser voluntário, até para ser uma questão organizada, é importante preencher esse formulário, até para não virar algo bagunçado, não ficar algo desorganizado, porque nesse momento que a gente vê o tamanho da solidariedade do brasileiro. Então, tá todo mundo Não só do querendo, né? brasileiro, Porque né? eu quero ir. Mas assim, como eu vou falar, tá, vou chegar, vou fazer o quê? Então, eu falei assim, não, então vamos fazer a live, porque assim uma pessoa de lá vai poder dar essas orientações. Então, eu queria saber de você Sim. como que tá esse momento agora, atual, hoje. Eu não sei se eu sou a melhor pessoa nesse momento para esclarecer como as pessoas podem, de fato, ajudar mesmo, né? Então, vou falar a respeito da minha experiência. Eu criei o projeto Psiconecta Petrópolis. Na quarta-feira à noite, eu estava extremamente abalada com o que tinha acontecido e comecei a pensar, eu quero ajudar e como? Eu vou ajudar de que maneira? Como eu posso colocar a minha profissão a favor da população? Como eu posso ajudar como pessoa, cidadã, moradora de Petrópolis? Então, fiquei com aquilo na mente. Eu sou inquieta mesmo, eu gosto mesmo de ajudar as pessoas. Eu acho que se a gente tem um conhecimento que pode transmitir a alguém de alguma forma e que isso possa impactar positivamente alguém, eu penso que a gente tem mais é que compartilhar. E aí eu criei o projeto meio que assim, no impulso, mas com um desejo muito grande de ajudar, um projeto totalmente voluntário, de ação humanitária mesmo, e comecei a vir para as mídias pedir, gente, me ajuda, psicólogos, vamos fazer alguma coisa pelas pessoas que estão precisando desse apoio. E aí o projeto está começando a crescer, hoje nós já temos voluntárias até em Portugal. Esse projeto tem uma ação presencial, que é que eu já estou fazendo junto com um grupo de 15 voluntárias, 15 psicólogas. Quero frisar, com o CRP ativo. Significa o quê? Inscrição válida. 15 psicólogas clínicas que estão atuando comigo, baseadas em estudos que eu fui fazer, virando noite estudando sobre a psicologia da gestão dos riscos e desastres, e também baseadas nas informações que saiu um pouco depois pelo CRP, né, e CRF. Então, o projeto Psiconecta Petrópolis, ele está embasado cientificamente pela psicologia humanista, que é a nossa proposta, fazer uma primeira escuta, um acolhimento para essas pessoas. Não é psicoterapia em situação de estresse agudo. Não se faz psicoterapia, é apenas um acolhimento, tendo cuidado de não revitimizar aquela pessoa. E então partimos a campo, começamos a ver de que maneira nós poderíamos ajudar, né? E as meninas que estão aqui comigo, eu vou fazer um agradecimento a vocês, a Alessandra, a Gabriela, a Daniele, Elma, Vivi, a Nilceia, a Jaqueline, a Heloíse, e tá faltando aí mais algumas pessoas. A Tânia também, Pamela. Vocês são meninas especiais, tá? Meninas, hein? Olha meu elogio. E vocês são psicólogas extremamente éticas,
confiáveis e profissionais. Um grande abraço, muito obrigada por depositarem em mim essa confiança e estarem junto comigo numa batalha que é uma coisa assim que eu nunca vi. Nunca pensei que eu fosse entrar nesse campo de guerra, que eu já vou responder a tua pergunta. E aí esse projeto também tem uma ação online. E eu divulgando isso, choveram voluntárias de inúmeros estados do Brasil, inclusive agora de Portugal. Gente, isso é maravilhoso. Isso acalanta a gente, isso traz um conforto enorme do tipo assim, tem alguém olhando por nós, tem alguém olhando pela nossa cidade, tem gente boa, a humanidade tem jeito, né? E aí o projeto está caminhando. No entanto, falando sobre o link, falando sobre essa norma que saiu agora, né? Eu penso assim, eu acho fundamental ter organização, planejamento, porque organização e planejamento permite uma execução mais confiável que vai trazer um resultado mais rápido, né? E eu estava no ponto de apoio, estou no ponto de apoio desde a quarta-feira, quer dizer, o dia seguinte dessa tragédia toda, né? Obrigada, Nilceia. É muito bom estar com você nesse projeto. Então, o poder público demorou a se reunir para estar lá pelas dificuldades que todo poder público tem. E aqui não vai uma crítica direta, não, né? É difícil se organizar de uma hora para outra para ter ações emergenciais mesmo, mas faltou. Faltou poder público do lado da gente. Eu também não sabia o que fazer, né? Eu também não sabia como chegar lá, mas eu cheguei lá e eu estive lá e eu estou até hoje. Então faltou isso também. Mas ao mesmo tempo é uma dimensão tão grande, né? E que eles foram chegando nos pontos que era possível chegar para então dar um apoio maior na área que foi mais devastada, que foi no Alto da Serra, onde nós estávamos ali. A cidade de antes realmente era uma cidade maravilhosa. E na quarta-feira, quando eu vim buscar o meu carro, que estava no estacionamento do shopping, o que eu vi foi um campo de guerra. Carros revirados, retorcidos, portas das lojas arrebentadas, lixo de toda forma, comida, porque os supermercados foram invadidos pela água, remédio, tanta gente precisando de comida e remédio, dá uma dor isso, né? Remédio, fralda, roupa, enfim, Johnny, tudo que você possa imaginar. Então parecia um filme de terror, né? E hoje a Conlurb veio nos ajudar, o poder público está atuando de forma muito mais incisiva, as ruas já estão limpas, a gente está começando a ver o ressurgimento da cidade querendo se levantar. Mas tem muita coisa para construir. E como nós moramos num vale, para qualquer lugar que nós olhamos, nós vamos encontrar morros com aqueles clarões, aonde desceu a mata toda, ou aonde desceu inúmeras casas. Então é uma situação muito alarmante. E esse link que a prefeitura criou, eu acho ele muito importante. Eu, inclusive, me cadastrei, eu e o meu grupo estamos cadastrados, porque nós queremos continuar ajudando. Eu não sei se vamos ter essa permissão, mas nós queremos continuar ajudando, né? Esse é um momento da sociedade civil se juntar com o poder público ou com as pessoas que deveriam ter o poder e utilizá-lo para o bem comum da comunidade. É momento de unir forças e, de fato, conseguirmos fazer um mutirão para ajuda.
um mutirão organizado. Até porque nossas ruas são estreitas e tinham muitos caminhões, tratores na rua, tinha polícia, ambulância. Então, ter esta organização é fundamental. Nesses dias, quase não teve carro transitando na rua, para que a ambulância e o corpo de bombeiro pudessem fazer o socorro o mais rápido possível. Então, essa organização é fundamental, né? Mas a ajuda coletiva e humanizada também é fundamental, né? Faltam psicólogos para atender os colaboradores de vários setores do setor público. Eu sou da sociedade civil, eu fui me oferecer, eu quero trabalhar, eu quero ajudar, eu não ganho nada com isso, a não ser minha consciência tranquila. Isso eu quero ter e eu vou ter. Eu não ganho nada com isso de monetário, de projeção nas redes sociais, eu não quero saber disso. Eu quero saber de ajudar, porque eu sou humana, né? E a psicologia tem uma função que ela começou lá atrás, que é a psicologia social. E a psicologia social se preocupa com o cidadão, com a coletividade. Então, sim, nós profissionais de psicologia precisamos sim estar atuando de forma organizada e planejada. Senão não vai dar certo, né? E nós temos ainda, Ediane, muitas outras etapas pela frente que essa organização vai ser fundamental, né? A sociedade organizada, ela tem chances de trazer melhores resultados. Então, acho que esse link foi uma boa ser criada assim. A gente só tem que saber usar. Você trouxe uma fala, né, que me chamou muita atenção e eu acredito que precisa ser reforçada aqui, é a questão do profissional ter um CRP ativo e do profissional saber o que é trabalhar em situações de risco, em situações de desastres, né? Isso. Ou então estar acompanhado por um profissional que tenha o conhecimento de. Porque também não adianta você querer fazer um trabalho voluntário sem ter noção de como é fazer aquilo. Porque, como você colocou, não é psicoterapia, é uma escuta ativa, é um acolhimento, que é a proposta também que das pessoas entenderem esse trabalho da psicologia. Né? Isso. A diversidade que é da psicologia. Isso. É essa escuta ativa, né? Eu desentupi meus ouvidos, mas também eu respeitar aquela pessoa que está ali sob estresse agudo, profundo, num sofrimento gigante, às vezes em choque, paralisada, né? Então, qual é a postura e a recomendação que eu fiz ao meu grupo? Nós vamos pedir permissão para entrar no campo e nós vamos trabalhar em parceria com a enfermagem e a equipe médica, a equipe de socorrista. Nós não entrávamos e não vamos entrar em local nenhum para invadir as pessoas. Por quê? Tanto o médico quanto a enfermagem e esse pessoal voluntário, e essa equipe era toda voluntária também, médicos e enfermeiros, assistente social era da prefeitura já, mas tinha voluntários também. Eles é que traziam a demanda. Olha, essa pessoa não é hipertensa, está com a pressão a 20. Você pode nos ajudar? Né? Porque eu criei o logo do projeto, nós criamos crachás, nós colocamos cartazinhos dizendo o que nós estávamos fazendo ali, porque a psicoeducação começa aí, né? Então, era o médico e a enfermagem que dizia para a gente, olha, essa pessoa precisa da sua ajuda, você pode ajudar? Ou então falava, lá no terceiro andar tem uma pessoa com as pernas quebradas e não pode descer. Você pode ir lá? E nós íamos
com delicadeza, com amorosidade, porque não existe solidariedade sem amorosidade, né? Então, a psicologia, pelo menos, a minha orientação foi que nós tivéssemos muito cuidado. Mas, infelizmente, Ediane, não é todo mundo que age assim. E também tem muitos terapeutas, tem muitas pessoas que têm uma titulação de terapeuta, que têm uma vontade gigantesca de ajudar também, de ser solidário, né? Que também estavam nesses postos e que fizeram abordagens e que aí não tem condições pela formação que falta mesmo de conhecer trauma, de conhecer o que é um transtorno do estresse pós-traumático, transtorno agudo, como agir nessa situação, que infelizmente atuou. E isso, assim, preocupa muito a gente, né? Porque a gente não se nega de trabalhar em conjunto, não. Mas quem não tem o CRP não pode abordar estas pessoas, tá? E eu acho que assim, o psicólogo tem seu lugar, o terapeuta de várias formações também tem seu lugar. Nós não podemos confundir as nossas atuações. Talvez num outro momento o terapeuta tenha uma utilidade até muito maior do que eu. Mas é preciso ter muita consciência. O Paulo está falando aqui, Ana Clara, você dignifica a classe de psicólogos de Petrópolis pela grandeza do espírito. Eu ia ler esse comentário porque eu fiquei emocionada aqui, tá, gente, quando eu li, né? Parabéns a todo esse grupo. A Nilceia colocou, né, que é importante ressaltar que o profissional também precisa identificar se possui estrutura emocional para estar nesses locais. Isso, gente, assim, Isso é muito, porque não essencial. adianta você querer se doar se você não tem uma estrutura, e tá tudo bem, porque não é porque você é psicólogo, que você é médico, assistente Isso. social, que você é obrigado a ter. Não. Nós temos também as nossas limitações. Então, isso é importante colocar, tá? É. Então, assim, é bacana, né, essa fala que você está trazendo para as pessoas entenderem que tem outras maneiras de ajudar, né? Por exemplo, um exemplo, né, que é bacana trazer aqui, aqui no... Aqui, gente, olha. Deixa eu achar aqui, porque tanta coisa que eu separei para poder trazer para vocês. Aqui, ó. O Santuário do Cristo Redentor e a Paróquia de São José da Lagoa, eles estão precisando de voluntários, por exemplo, para poder ajudar a separar os materiais que estão recebendo. Então, você vê que tem outros tipos. Materiais de quê? Seja de comida, alimentos não perecíveis, essa questão mesmo, né, até mesmo para pet, enfim, para o todo, né, coisas que estão recebendo para casa. Material de Então, são vários higiene, de postos uso pessoal. que eles estão recebendo, que eles precisam de voluntários para poder ajudar a separar. E que bom, porque significa que as pessoas estão doando, as pessoas É. estão querendo contribuir. Tá? Então, assim, se você quer contribuir nesse momento, gente, com Petrópolis, quem mora aqui no Rio de Janeiro, todos os quartéis de bombeiro e as unidades de polícia militar aqui da cidade estão recebendo doações, tá? Nós temos também aqui unidades aqui dos CAIS, aqui no Rio de Janeiro, que também estão recebendo doações, câmeras de vereadores na Cinelândia, a OB também está recebendo, ginásio São Januário, sede náutica aqui do Vasco da Gama, sede do Flamengo, Maracanãzinho, Botafogo Praia Shopping, Nova Nossa. América. Então, assim, tem aqui uma diversidade que, caso você não saiba aonde você doar, pode me mandar uma mensagem, porque eu tenho aqui, gente, 3 folhas, tá, de documentos para poder passar para vocês. Se me dizer, Diane, olha, eu moro em tal lugar, aonde tem? Se você não tem acesso, não se preocupa. É uma maneira de você ajudar, que a proposta é essa, tá? Então, se você não é profissional também da saúde e não sabe, não tem essa questão que você está trazendo, você pode ajudar dessa maneira. E Com se você certeza. e não tem esse perfil emocional da estrutura que a gente precisa ter, da mesma forma, tem outras maneiras de ajudar. O importante é, nesse momento, todos nós
olharmos com carinho para essas pessoas e poder mostrar para elas que tem vida e que tem sim humanidade. E a psicologia está aqui para isso, né? Como você falou, a psicologia social é isso. É. É vida, A né? É você psicologia transformar e social, ressignificar tudo isso, né? a psicologia humanista, né? Nós aprendemos na faculdade a cuidar das pessoas com humanidade, né? Elas somos uma unidade, né? Eu acho que isso que o Marcel falou, humanidade com humanidade, é isso. A gente não consegue chegar perto do outro se a gente não tiver a nossa humanidade, o conhecimento, o entendimento da nossa humanidade, né? E cada um é cada um. Então aqui eu não sou melhor do que terapeuta nenhum, tá, gente? Eu sou Ana Clara, psicóloga. E respeito muito o conhecimento de todo e qualquer terapeuta de qualquer formação. Eu respeito muito qualquer profissional. Eu sempre trabalhei com equipe multidisciplinar, sempre, sempre, porque eu comecei trabalhando dentro de hospital. Foi o meu primeiro estágio, hospital clínico, trabalhar com doenças infecto-parasitárias, com AIDS, com câncer. Eu fui trabalhar com psiquiatria. Então, eu gosto muito de trabalhar com as pessoas, mas nós temos que ter uma nuance para identificar qual é o momento que eu devo atuar. Inúmeras vezes que solicitaram uma abordagem para nós e a gente viu que aquela pessoa estava blindada, fechada para abordagem, nós não abordamos. Nós aguardamos um outro momento. Às vezes, Ediane, a abordagem é assim. Tinha uma adolescente com cabelo rosa e azul, sabe? Agitadíssima. E não vou identificar, obviamente, e não dá para saber quem é também. E aí ela passou assim, pisando firme, falando umas coisas com a equipe de enfermagem. E daí um pouco ela veio de novo de uma outra maneira. Eu falei assim, mas vou te dizer, seu cabelo tá um espetáculo. Abrir espaço para uma conversa, com uma simples brincadeira, uma simples observação. Né? Então, esse respeito, isso é dignidade, que aquelas pessoas perderam e a gente tem que levar. Né? Ah, é o cachorrinho. Eu perguntei, gente, qual é o nome dessa cadela maravilhosa? Pipoca. Olha só, falei, gente, mas quem que conseguiu esse nome? Né? Ou então a gente está no meio do corredor, porque não tem mesmo lugar com privacidade para atender, e as pessoas chegavam e a gente falava, olá, bom dia, como vai você? E vinha uma enxurrada de emoções em cima da gente. A Kelly fez um comentário aqui, né, que às vezes um pequeno ato de generosidade pode mudar muita coisa na vida de alguém. Parabéns a todos os envolvidos. É exatamente o que você acabou de relatar aqui para nós. Parabéns para nós, então, Kelly. Porque se você está nessa live, é porque a nossa causa da região serrana de Petrópolis tocou seu coração. Então, parabéns é para todos nós que nesse momento deixamos tudo que nós temos de certo, de confuso, aquele nosso ser todo, deixamos as nossas necessidades ali um pouquinho de lado e pensamos no outro. Então, parabéns para todos vocês que estão passando aqui, parabéns para a Ediane, parabéns para a colega que ia fazer a live hoje e que cedeu espaço para mim. Muito obrigada, porque você está me dando chance de compartilhar a minha dor, compartilhar tudo aquilo que nós podemos fazer para reerguer uma cidade com não sei quantas centenas de pessoas desabrigadas, de pessoas em profundo sofrimento, de pessoas que ainda não encontraram seus entes queridos para prestar a última homenagem, né? Então, assim, ver essas iniciativas é a mesma coisa que está lá no meio trabalhando. Você, Diane, está sendo tão solidária quanto eu. A diferença é que eu estou num polo de atuação e você está em outro, né?
E eu mando um abraço para as minhas psicólogas voluntárias online. Num segundo momento, eu pretendo muito poder contar com a ajuda de vocês, tá? É que eu ainda estou preparando aí, organizando essa demanda do projeto, porque muitas pessoas ficaram sem celular, muitas outras perderam também, não tem sinal, não tem privacidade nenhuma. E nesse momento do estresse agudo, o que que acontece? As pessoas estão focadas em aonde eu vou, o que que eu vou comer, o que que eu vou vestir, e na minha casa que ficou lá pendurada por um fio. E na minha casa que está desmoronada, mas que é a minha identidade. Aquilo lá é a história do sujeito, né? Então, essa escuta, ela é apenas para dizer assim, eu estou aqui. Se você precisar de mim, eu posso tentar te ajudar em alguma coisa. Ou mesmo que eu não possa te ajudar, né? Mas eu estou aqui. Eu me importo com você. É isso, né? O trabalho solidário, humanitário, ele tem que ter isso fundamentalmente na sua causa. E isso me moveu, sabe? Eu já queria ter ido para Brumadinho, não pude ir. Eu já queria ter ido para dentro dos hospitais na época que a Covid surgiu e eu não tinha como, porque eu ajudo a cuidar da minha mãe, que é acamada, meu marido é grupo de risco, eu não tinha como. Então, dessa vez, o chamado foi muito maior do que qualquer outro impedimento. Mas estamos agindo com cautela, com segurança para conosco também. E eu peço para todos aqueles voluntários que estejam ajudando, que também tenham esse cuidado com a própria vida. Porque eu não posso ser voluntário para cuidar da vida de alguém se eu colocar a mim em risco. Eu tenho que ter esse cuidado, né? Até para levar tudo isso para frente, porque nós ainda temos desdobramentos de muitos meses pela frente. Porque um aluguel social para as pessoas que estão precisando de moradia não sai de uma hora para outra. Você precisa estudar a região para então levar aquela pessoa. E, infelizmente, os aluguéis na cidade aumentaram absurdamente. E eu vou falar mesmo, falta de humanidade. Se você precisa ganhar o seu dinheiro, aquela pessoa precisa de casa. Então vamos pensar nisso, gente. É momento de união, é momento de solidariedade. Não aumenta o seu aluguel. Por favor, vamos pensar nas pessoas. Vamos ajudar as pessoas a terem um pouco de resgate da dignidade. Vamos pensar nisso. É um apelo que eu faço, né? Isso existe em todo lugar. E aos saqueadores, não façam isso. Aquele sujeito trabalhou muito para alcançar tudo aquilo que ele alcançou, né? Vamos trabalhar também para a gente ter tudo aquilo que o outro tem. Eu sei que está todo mundo numa situação extrema de necessidade, de medo, de insegurança, de faltar as coisas para si, para sua família. Eu entendo isso. Mas é para isso que as doações estão chegando. Veio doação de todos os estados do Brasil, né? Inclusive doação monetária, até de outros países. Vários países, tem vários países aí ajudando, né? Enviando suporte, outros estados também enviando as Forças Armadas também para poder dar um suporte. Então, esse pessoal foi assim ímpar. A Defesa Civil de Petrópolis e de fora de Petrópolis, o Corpo de Bombeiro, né? Eu olhava o morro que tinha desmoronado tudo, eu vi umas coisinhas assim, cor de laranja e azul, e aí eu fiquei olhando aquilo se mexia para lá e para cá. Corpo de Bombeiro, Defesa Civil e a comunidade, vocês têm a minha admiração eterna. Eterna. E o nosso projeto Psiconecta Petrópolis também tem uma ação, uma frente de ação para os profissionais que estão atuando nessa frente de resgate dia e noite sem parar. Conte conosco, entre em contato,
comigo. Meu telefone é 24 988295107. Nós podemos ajudar você também, tá? Então, esse é o projeto Psiconecta Petrópolis, que está caminhando, engatinhando, mas que a gente somos hoje 15 pessoas para atender presencial, né? Precisamos de psicólogos, porque alguns homens têm dificuldade, vergonha de conversar com psicólogas. E a gente está começando a caminhar, mas acho que nós vamos caminhar ainda por muitos meses. Eu espero muito que Deus me dê saúde mental para isso, saúde física, para continuar nessa missão. E quem quiser vir, ó, vem com a gente. Isso que eu te pontuar. Eu vou depois passar o teu contato, tá, para Nina, porque ela está com um projeto aqui também, só que com atendimento online, com profissionais. Uhum. Então, que eu acredito que vocês vão poder conversar e, de Obrigada. repente, expandir esse projeto entre vocês. E aqui, eu acho que é sempre bacana de fazer essas pontes, quando a gente sabe que tem alguém procurando alguém e a pessoa já tem aqui pronto, por que não juntar? Se você tem o presencial e hoje está buscando mais profissionais online, ela tem essas pessoas online. E são profissionais também Maravilha. formados e que tem o CRP ativo, até porque a Nina é muito séria em relação a isso também, tá? Então, eu vou conversar com ela para poder vocês poderem aumentar isso daí. Eu te agradeço muito, tá? A tua participação. Eu tenho certeza que agregou muitas pessoas que assistiram e que vão assistir depois, as pessoas que passaram aqui. E o principal é deixar bem claro esse trabalho da psicologia, deixar bem claro quanto que essas pessoas estão precisando de acolhimento, quanto que essas pessoas estão precisando de ajuda. E, obviamente, também, qualquer dúvida é entrar no teu Instagram, manda mensagem. Assim, a Ana Clara, ela é totalmente aberta, tanto que ela está aqui com a gente, né? Então, assim, envia mensagem para ela. Se você tem algum familiar, se você tem algum amigo, alguma pessoa que você saiba que precisa de atendimento, que precisa desse acolhimento, entra em contato com ela. Ah, eu não tenho, mas eu conheço alguém. Então, faz o quê? Procura lá ela, tá? É o Isso. foco estar, tá, gente? Até no nosso feed vai estar a divulgação. Se você não conseguir encontrar, vai no feed, tem lá ela marcada, e procura, tá? E não deixe de compartilhar. Assim como as demais lives, gente, que a gente fala sobre saúde mental, é como eu falei, essa aqui como o próprio nome diz, SOS. Então, assim, é de emergência. Não é algo para depois. Se você tem alguém, indica, Por tá? favor. Porque nós estamos aí com profissionais preparados para poder fazer esse atendimento inicial, tá? E assim, eu queria te agradecer muito mais uma vez, assim, eu estou muito emocionada. Eu vou atender agora, vou ter que falar com o paciente, porque ele vai ver minha cara aqui, não vai entender nada, mas eu vou explicar para ele. Obrigada a Então, você, quem Diane, quiser pelo também, convite, pela oportunidade, né? Eu tenho certeza que a live de hoje, ela com certeza mobilizou mais pessoas, né? E deu voz para o projeto e deu voz para a solidariedade, principalmente. Então, muito obrigada a você, obrigada a todos vocês, meus seguidores, amigos, pessoas que eu não conheço. Obrigada pela atenção. Muito obrigada. também, ó, um beijo para você, um grande Beijo. carinho, fica bem e qualquer coisa que precisar, você sabe que você pode também Mas não eu só tô recorrer bem. aqui à clínica como a mim, né? Você sabe muito bem disso. E, Obrigada. gente, se vocês tiverem alguma dúvida de qual local fazer doações, ó, muitas folhas aqui, ó, com locais. Então, por favor, me mandem mensagem que não vai ser dificuldade nenhuma eu poder responder a vocês aonde e como ajudar, tá Obrigada. bom? Então, um beijo e uma ótima noite para todos e gratidão a todos os que ficaram presentes do início até o final da nossa live. Obrigada.